sociedade ajuda e vice-versa. Mas quando há antagonismo, quando se separa uma coisa da outra, se paralisa as duas. Participaram da solenidade vários ministros e parlamentares. O secretário nacional da Marcha, Edson Cardoso, entregou ao presidente da República um documento com propostas para ajudar a acabar com o racismo no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, também assinou o decreto criando um grupo interministerial de trabalho para discutir uma política de valorização da população negra em todo o Brasil. Do Palácio do Planalto, Luiz Augusto Mendonça. Começa daqui a pouco, em frente ao Congresso Nacional, o show Missa dos Quilombos. Repórter Poliane Castelo Branco. Todos com suas camisetas, faixas e bandeiras estão aqui em frente ao Congresso Nacional participando da programação do Dia Nacional da Consciência Negra, com shows de axé music, rap, afoxé e apresentações de capoeira. Há pouco houve um ato político no palco que está em frente ao Congresso Nacional, com a participação da senadora Benedita da Silva, que num discurso emocionado falou que a marcha é um momento de confraternização. Participaram ainda o presidente da CUT, Vicente de Paula, e a atriz Camila Pitanga, que recitou uma poesia. Daqui a pouco terá início o show Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento, e também das bandas Câmbio Negro e Racionais. O ministro da Saúde, Adib Jatene, faz pronunciamento amanhã em rede nacional de rádio e televisão para convocar a população a participar do Dia D de luta contra a dengue. O Dia D, que acontece na quarta-feira, é o ponto de partida de uma campanha de mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela. O ministro vai falar às 8 horas da noite. Atenção, senhores gerentes e operadores de emissoras de rádio. O tema de amanhã do programa Palavra do Presidente vai ser a conclusão das obras de 670 escolas. A Rádio Brás vai gerar o programa nos seguintes horários: 6 horas, 7h35 e 18h35. Você vai saber agora se a escola do seu município recebeu hoje a verba do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em Alagoas, Rio Largo. No Amazonas, Apuí, Borba, Careiro da Várzea, Manaquiri e São Gabriel da Cachoeira. No Amapá, Laranjal do Jari. Na Bahia, Angical, Conceição da Feira, São Domingos e São Felipe. No Ceará, Fortim e Senador Pompeu. No Espírito Santo, Anchieta, Linhares, Itaguaçu, Pedro Canário, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão. Em Goiás, Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aporé, Campinorte, Faina, Morrinhos, Mundo Novo, Padre Bernardo, Santa Fé de Goiás e Vianópolis. No Maranhão, Imperatriz, Pindaré Mirim, São Benedito do Rio Preto e Timon. O dinheiro já foi depositado na conta bancária da Prefeitura, da Secretaria Estadual de Educação ou da entidade representativa da escola, que pode ser Caixa Escolar, Associação de Pais e Mestres ou Conselho Escolar. Essa verba deve ser repassada imediatamente às escolas públicas, municipal ou estadual, para complementar os recursos que a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Educação são obrigadas por lei a aplicar no ensino básico. O dinheiro se destina à manutenção das escolas do primeiro grau. Pergunte ao diretor ou diretora da escola. Pergunte ao prefeito. Ministério da Educação e do Desporto. Governo Federal. É enterrado hoje no Rio o corpo do empresário Adolfo Bloch, dono da rede. Yaakov Keinan leu uma mensagem do primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, que disse ter perdido um amigo que representava muito para o povo de Israel. O empresário Israel Klabin, que falou em nome dos amigos, disse que estava trazendo um presente, pedras de Jerusalém que seriam colocadas junto ao caixão para se misturar à terra do Brasil, pátria adotada por Adolfo Bloch. A apresentadora de TV Angélica estava muito emocionada. Ela lembrou que Adolfo Bloch foi o responsável pelo início da carreira dela e a amizade que os dois tinham era como de um pai para uma filha. Do Rio de Janeiro, Cristina Índio, do Brasil. E agora o jornalista Jorge Vanburg fala ao vivo da redação da Agência Brasil.
O Banco Central iniciou hoje o levantamento da situação do Banco Nacional para definir o valor do empréstimo que será feito ao banco, que está sob regime de administração especial temporária desde o último sábado. O empréstimo será concedido nas condições especiais criadas pelo Programa de Estímulo e Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional. De acordo com a repórter Azelma Rodrigues, a área técnica do Banco Central informa que o valor do empréstimo dependerá da diferença entre os ativos, que são os créditos e bens bons e ruins, as dívidas, que foram assumidos pelo Unibanco. Isso porque, em levantamento preliminar da fiscalização, o Banco Central constatou que os débitos são maiores que os créditos bons que o Unibanco assumiu. Numa segunda etapa, o Banco Central deve liberar dinheiro também para o Unibanco, pois as regras do PROER, que é o programa de auxílio, permitem empréstimo também para despesas em reestruturação e ajuste. Da redação da Agência Brasil, informou Jorge Bamburg. Horário brasileiro de verão, 19 horas 30 minutos em Brasília. A Voz do Brasil. Áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Edilson Moreira. Redação Yara Selva, Miriam Oliveira, Auxiliadora Targino e Adriano de Faria. Apresentação Clemente Drago e André Luiz. Edição Rosa Amélia de Abreu. Boa noite. Boa noite. A Voz do Brasil. Primeira meia hora, produzida pela Rádio Brás, empresa brasileira de comunicação. A seguir, o noticiário do Congresso Nacional, sob a responsabilidade das mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Jornal do Senado. Caso Sivan repercute no Senado. O presidente do Senado, José Sarney, defendeu uma decisão imediata a respeito do caso Sivan, tanto a nível do Executivo quanto do Legislativo. Sarney acrescentou que é do interesse de ambos os poderes que o assunto seja inteiramente esclarecido. O senador disse também que a avaliação sobre o futuro do Sivan compete exclusivamente ao presidente da República, a quem caberá decidir sobre a manutenção do projeto em sua programação de governo. Já o Senado tem a responsabilidade de decidir se autoriza o empréstimo externo que viabiliza a execução do Sivan, acrescentou Sarney. Quanto à instalação de uma CPI para apurar o caso, Sarney disse que, na condição de presidente do Congresso Nacional, acatará requerimento nesse sentido que tiver o número mínimo de assinaturas necessárias. José Sarney disse que nunca foi procurado por Júlio César Gomes dos Santos ou por representante da empresa Raytheon para conversar sobre o projeto. Ele informou que seus contatos com relação ao Sivan limitaram-se aos ministros da Aeronáutica e de Assuntos Estratégicos, estritamente sob o ponto de vista institucional, no encaminhamento das mensagens que enviaram ao Congresso. O senador Eduardo Suplicy pediu a convocação do embaixador Júlio César Gomes dos Santos e do empresário José Afonso Assunção para deporem ainda esta semana na Comissão de Assuntos Econômicos. Suplicy quer que eles expliquem o lobby para aprovação do Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia, conhecido como Projeto Sivan. O embaixador Júlio César Gomes dos Santos ocupou a chefia do cerimonial da Presidência da República até a última sexta-feira, quando se exonerou. E José Afonso Assunção é o representante no Brasil da empresa americana Raytheon, que vendeu equipamentos e radares para o Projeto Sivan. Eduardo Suplicy também pediu à Polícia Federal cópia do relatório das conversas telefônicas em que o embaixador e o empresário falam sobre a necessidade de apressar a aprovação pelo Senado do empréstimo de US$ 1 bilhão e 400 mil para o Projeto Sivan. Numa das conversas telefônicas, o embaixador indaga do senhor Assunção se ele já pagou a um parlamentar que, segundo ele, estaria dificultando a aprovação do projeto. Considerando a gravidade da afirmação, considerando que esta Casa do Congresso vem convocando todas as pessoas que de alguma forma têm interesse no projeto Sivan, cremos ser de grande importância a aprovação deste requerimento para que os senhores senadores possam melhor analisar o referido projeto. Eduardo Suplicy revelou que já no sábado falou sobre a convocação do embaixador e do empresário com o senador Gilberto Miranda, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e também relator do projeto que autoriza o empréstimo para o Sivan. O nome de Gilberto Miranda é citado na conversa telefônica entre Júlio César Gomes dos Santos e de José Afonso Assunção. Por isso, Eduardo Suplicy sugeriu a Miranda que não presida a reunião em que o embaixador e o empresário deverão depor sobre o projeto Sivan. O senador Gilberto Miranda anunciou hoje que deve entregar ainda esta semana o relatório sobre o projeto Sivan.
Ele antecipou que é contrário à aprovação do empréstimo para a instalação do projeto. O Brasil, o Ministério e a Comissão de Coordenação do CIVAM deveria, antes de ter colocado em licitação, ter encomendado um projeto de vigilância. Depois desse projeto definido, sim, deveria ter feito uma concorrência pública e colocado em licitação aquilo que ela saberia, partes, peças e componentes e absolutamente tudo. Não foi o que foi feito. Gilberto Miranda disse que o projeto CIVAM é obsoleto e caro e que hoje existem técnicas mais eficientes e mais baratas de controle de tráfego aéreo. O Senado aprovou hoje requerimento encabeçado pelo senador Humberto Lucena para inserir em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Adolfo Bloch, jornalista e diretor proprietário da Rede Manchete, ocorrido ontem em São Paulo. Também signatário do requerimento, o presidente do Senado, José Sarney, expressou sua comoção diante da morte de Adolfo Bloch, destacando que o jornalista teve no otimismo e no amor pelo Brasil suas principais marcas. José Sarney lembrou que o jornalista construiu um dos maiores parques gráficos do Brasil, responsável pela edição da revista Manchete e de livros relacionados a vários campos do conhecimento. Relembrou também o presidente do Senado que Adolfo Bloch protegeu o teatro e as artes, ajudando a promover pintores brasileiros e estrangeiros. José Sarney ressaltou ainda a bondade e simplicidade mantidas por Adolfo Bloch, mesmo depois de construir um dos maiores impérios da comunicação no Brasil. A lealdade a Juscelino Kubitschek também foi lembrada pelo presidente do Senado, com especial referência a seu esforço na construção do Memorial JK. Para o senador Humberto Lucena, Adolfo Bloch foi uma das personalidades mais importantes do sistema de comunicação no país. Lucena destacou o sucesso alcançado pela revista Manchete, lembrando o grande número de leitores que a publicação conquistou. Ressaltou ainda a realização de telenovelas importantes para o registro histórico produzidas pela Rede Manchete de televisão. Em a parte, demonstraram sua admiração a Adolfo Bloch os senadores Edson Lobão, Josafá Marinho, Espiridião Amin, Elcio Álvares e Eduardo Suplicy. O senador Josafá Marinho prestou homenagem ao jurista Geraldo Ataliba, lamentando sua morte no último dia 15. O senador destacou os excelentes trabalhos produzidos por Geraldo Ataliba na área do direito tributário e sua atuação como professor universitário e como reitor da Universidade Católica de São Paulo. Josafá Marinho ressaltou ainda seu esforço pelo desenvolvimento da cultura e pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas. O senador Humberto Lucena associou-se às manifestações de pesar pelo falecimento de Geraldo Ataliba. O senador Mauro Miranda registrou o encontro realizado hoje entre os governadores de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e do Distrito Federal, com vistas à criação de um mercado econômico comum para a região. Mauro Miranda acrescentou que no encontro será discutida também a participação da iniciativa privada na recuperação de rodovias. O senador alertou para a necessidade de se salvar a malha viária do país, ressaltando que no Centro-Oeste, recuperar as estradas significa viabilizar um grande corredor de exportação para produtos agrícolas. Mauro Miranda elogiou a iniciativa dos governadores do Centro-Oeste e acrescentou: é apenas um começo, um pequeno registro que faço para expressar o meu otimismo com o novo jeito de fazer política na minha região. Ninguém perde e todos ganham. Quando o homem público pensa menos em si, esquece suas diferenças episódicas e projeta suas ações na diferença da sociedade como um todo. O senador Calcildo Maldaner criticou a medida provisória que incentiva a fusão de bancos, afirmando que o governo quer privilegiar o setor bancário às custas do dinheiro do contribuinte. O senador lembrou que enquanto os bancos pagam juros de 2% a 5% sobre os depósitos em caderneta de poupança, cobram entre 9% e 10% dos empréstimos concedidos. Essa prática, segundo Maldaner, tem levado o comércio e a indústria à bancarrota. Cacildo Maldaner também comentou a anunciada intenção do governo de cobrar contribuição dos aposentados e pensionistas. Contrário à proposta, o senador afirmou que o governo não pode punir os servidores que dignamente deram sua cota de participação na vida do país. O senador Espiridião Amin criticou a crise por que passa o sistema público de saúde, qualificando-a de injustificável. Espiridião Amin lamentou que o Brasil remunere generosamente o capital estrangeiro e repasse apenas R$ 2,04 para uma consulta médica e R$ 3,60 para uma diária hospitalar do Sistema Único de Saúde.
A sessão de hoje do Senado Federal foi presidida pelos senadores José Sarney e José Eduardo Dutra e secretariada pelo senador Nabor Júnior. No encerramento desta edição, o Congresso Nacional realizava sessão solene para lembrar o tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. O deputado Paulo Paim falava em nome da Câmara dos Deputados e a senadora Benedita da Silva falaria em nome do Senado Federal. Antes disso, ainda durante a sessão ordinária do Senado, o senador Eduardo Suplicy ressaltou a importância de se resgatar a memória de Zumbi dos Palmares, afirmando que os ideais do líder negro ainda estão intensamente vivos hoje. A Comissão de Assuntos Sociais deve votar em breve projeto que trata da extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais. O projeto de autoria do deputado Paulo Delgado impõe limites à internação psiquiátrica compulsória. O senador Lúcio Alcântara, que é o relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, explicou o que acontecerá com os doentes internados caso a medida seja aprovada. As pessoas que tiverem condições de reinserção social, que tenham família, que possam de fato receber uma assistência ambulatorial, ou nos centros de atenção psicossocial, os CAPs, ou nos hospitais dia, hospital noite, hospitais gerais, deverão ter alta. Em seu relatório, Lúcio Alcântara incluiu uma emenda para garantir atendimento àqueles que não têm referências familiares ou que não têm condição de convivência social. Para isso, nas emendas que apresentei, o Estado, a União, o município, os Estados, terão que prover a sua sustentação de forma que eles possam continuar tendo o atendimento ou no próprio hospital onde estão ou de outra forma, mas contanto que o Estado se responsabiliza por eles. Lúcio Alcântara explicou também qual o objetivo maior do projeto. O que se quer, de fato, é humanizar o tratamento ao doente mental. É modernizar o tratamento ao doente mental. Não se trata de simplesmente abrir a porta dos hospitais e deixar que as pessoas vão para a rua, entregues à sua própria sorte. Isso não seria justo. Seria uma crueldade maior do que manter essas pessoas em alguns hospitais que são verdadeiras masmorras, são verdadeiros calabouços, apesar de nós estarmos no fim do século XX. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Câmara debate preconceito racial. No dia do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, o plenário da Câmara transformou-se hoje em comissão geral para debater a questão do preconceito racial. Autor do requerimento para a realização da sessão especial em homenagem a Zumbi dos Palmares, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, assinalou que a luta contra a escravidão é atual diante do quadro social do país. A escravidão que faz com que até hoje os descendentes dos senhores de engenho se neguem a reconhecer no povo pobre algo além de escravos. Querem desfrutar do seu corpo e da sua alma, como seus antepassados desfrutaram dos negros e das escravas em nosso país. E esse retrato cruel com o qual nos deparamos no Brasil de hoje, da fome, da miséria, da falta de escolas, de saúde, da discriminação e do preconceito, são batalhas que ainda precisam ser vencidas. Por essa razão, além da efeméride e do elogio à figura de Zumbi ao Quilombo dos Palmares, a homenagem, companheiras e companheiros, é plena de atualidade. A homenagem é necessária para reafirmar a necessidade de continuarmos a luta. O presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado José Dirceu, afirmou que o país só será livre se acabar com o preconceito racial. Querem introduzir em nosso país aquilo que nós não podemos permitir, que é a discriminação contra as religiões que têm origem na nossa África, que têm origem na raça negra. O Brasil não será um país livre
enquanto persistir em nosso povo a exclusão social. E não será um país